ele vem jogando ultimamente. E bem, né? Assim, e bem, né? exatamente. Tem sido também uma figura importante no meio de campo do Flamengo. Eu já colocaria o Alan. O Thiago Maia, que foi titular justamente no lugar do Pulgar no último jogo, não foi bem contra o Atlético Paranaense. Eu não colocaria o Thiago Maia nesse momento, preservando. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui o preparativo, né, para o jogo de hoje, né, com o Flamengo e Fluminense. Vamos ver a escalação do Flamengo, como é que o Flamengo vai jogar, já que o técnico Jorge Sampaoli tem um grande problema, né, no meio de campo. O Eric Pulgar ficou lesionado e a suspensão também de Ailton Lucas pela lateral esquerda. Vamos saber como é que o Flamengo vai armar, tá certo? De acordo com o jornalista Vene Casagrande. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SBT Sport, link aqui na descrição. Vamos pro vídeo. Confronto entre os dois times somente este ano. O retrospecto é paralelo, com 2 vitórias de cada lado e 1 empate. E no último duelo, quem levou a melhor foi o rubro-negro, eliminando o rival das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o tricolor venceu a final do Campeonato Carioca com direito a uma goleada de 4-1 no segundo jogo da decisão. E para o clássico, o Flu não poderá contar com um dos principais reforços. O zagueiro Marlon já está inscrito no BID, mas não pode fazer sua estreia contra o Flamengo, porque foi expulso na última rodada do campeonato italiano, quando atuava pelo Monza. O defensor já treina com seus companheiros, mas não estará à disposição de Fernando Diniz. A baixa do tricolor também está por conta de Keno. Já o Fla terá 2 desfalques importantes no sistema defensivo. O lateral esquerdo Ayrton Lucas e o zagueiro Fabrício Bruno receberam o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprem suspensão. Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileiro no Maracanã às 4 horas da tarde no domingo, com um duelo recheado de emoções e rivalidade. Vamos atualizar o VT. Ayrton Lucas e Fabrício Bruno fora por conta de suspensão. E tem alguém que está fora por questões clínicas, né, Vene? Quem é? Pois é, Eric Pulgar, que estava vivendo um bom momento aí com a camisa do Flamengo, numa crescente muito bom, um jogador extremamente importante nas pretensões ali do técnico Sampaoli, pelo que ele monta a equipe, e está lesionado, está com um problema muscular. Ele sentiu esse problema no aquecimento do último jogo contra o Atlético Paranaense e não vai ficar à disposição do técnico Sampaoli para esse Fla-Flu. Uma pena. Mas a boa notícia é que o Sampaoli tem boas opções aí para poder botar no... Qual o retoque que você acha que ele vai fazer aí sem o Pulgar? Que já não é o primeiro jogo sem ele. Fernanda Maia, eu não escalo o time, mas se eu tivesse que escalar o time, eu botaria o Alan para começar já como titular e o Vitor Hugo ao lado dele, fazendo esses dois, essa dupla de volante. E o Gerson jogando mais avançado como ele vem jogando ultimamente. E bem, né? Assim, e bem, né? Exatamente. Tem sido também uma figura importante no meio de campo do Flamengo. Eu já colocaria o Alan. O Thiago Maia, que foi titular justamente no lugar do Pulgar no último jogo, não foi bem contra o Atlético Paranaense. Eu não colocaria o Thiago Maia nesse momento, preservaria o Thiago Maia, deixaria como opção no banco de reservas. Pelo lado do Flu, tá sem o Keno, tá suspenso. E o Marlon, o zagueiro que a gente contou, vai ser uma opção, vai ser uma opção. O Marlon tá fora desse jogo, por uma suspensão que ele vai ter que cumprir lá quando ele jogava na Itália. Eu nunca tinha visto isso. Mas aconteceu. Mas agora isso com é Cristiano novo, Ronaldo. de 2021 para cá, Sim. né? É uma regra nova da FIFA. Exatamente, porque senão, Fernanda, o jogador que acabou sendo expulso por uma conduta antidesportiva em outro âmbito, em outro país, ele acaba não cumprindo a punição que lhe foi dada, que no caso, por exemplo, do Marlon, ele foi expulso e ainda pegou mais um jogo de suspensão. Então ele tem que cumprir o que aconteceu na Itália aqui no Brasil. Aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele saiu do Manchester United, onde ele tinha jogos também a cumprir de suspensão e ele não pôde estrear no Al Nassr por conta disso. Então assim, Fernanda, eu não sei nem se dá pra falar que é um desfalque, mas o Fluminense não vai poder utilizar o Marlon. Pois é, e a gente estava falando dele ontem aqui, essa é uma orientação no regulamento da FIFA de 2021 para cá. Então você aí que tem mais idade, mas eu não vi isso. Nunca vi isso, realmente nunca viu, porque isso é novo, né? Agora, vamos dar uma pausa no Papo Fla-Flu? E acho justo, tá? Eu também acho. Vamos dar uma pausa aqui no Papo Fla-Flu, porque tem um drone poderoso de Lucas. O Venedrosa? São vocês dois com esse drone? Nós dois, pô. SBT. Ô, Lucas Pedrosa, que drone é esse? É sobre Pedro Raul? Pedro Raul, atacante que foi comprado pelo Vasco aí junto ao futebol japonês, fez uma bela temporada com o Goiás e nesse ano, para ser muito honesto, faz um 2023 muito ruim, frustrante para a torcida do Vasco, frustrante. A gente já decidiu aqui, e se a gente decidiu, é a opinião do nosso programa, que o cartão amarelo foi injusto. Sim. E ele deveria estar aí enfrentando o Flamengo. Inclusive, ele chorou no vestiário por conta desse cartão que ele tomou e deixou ele fora do Fla-Flu. Como que será que vem o Fluminense, então? Olha, Fernando, o Fernando Diniz ele tem optado por colocar o Lelê, né? Do lado do Cano e feito uma linha Dois centroavantes, dois né? centroavantes e uma linha de 4 ali no meio campo,
o Martinelli, o André, pode ser o Ganso com o Arias, inclusive o Arias jogando pelo lado direito, mas muitas vezes fechando essa linha de 4 e o Fluminense marcando sem bola no 4-4-2 ou no 4-1-4-1. Então uma oportunidade aí que mais uma vez a gente tem de ver o Lelê com o Cano. Eu acho que dificilmente, apesar das opções que o Fernando Diniz tem, ele vai colocar outro jogador sem ser o Lelê. É claro que a gente está falando aqui de um time que tem recebido os reforços, mas que mais uma vez precisa ainda manter a sua base, principalmente num jogo como esse, para que não bagunce o próprio sistema do Fernando Diniz com esses atletas que só têm uma semana de treinamento ou até menos. O Lelê foi uma boa opção ali como centroavante no último jogo. Com bola, às vezes, tomou algumas atitudes erradas, enfim. Mas sem a bola, um jogador que... Mas sem a bola joga muito, né, gente? Joga até mais do que com a bola. Ele deu muita opção, inclusive faz um pivô, puxa a marcação e deixa, às vezes, o Cano bem mais livre. E não fica... E tem outro ponto, Fernanda, que essa ausência do Lelê, do Keno, mais uma vez, por mais que isso aconteça naturalmente, ela vai liberar ainda mais o Marcelo, para poder suprir essa ausência do lado esquerdo e o Marcelo fazer esse papel ofensivo. Olha, a gente Sabe trouxe quem aí... agradece? O Wesley, lateral direito do Flamengo. Sério, porque ele ia sofrer com a marcação ali para poder marcar o Keno, né, daquele lado. O Wesley, Fica poderoso. Exatamente. Olha aqui a nossa enquete, torcedor vascaíno, você aprova a saída do Pedro Raul no drone Venedrosa, que é o drone do Vasco, Pedrosa? Fernanda, assim, eu já fui um defensor do Pedro Raul, principalmente depois daquele momento onde os pênaltis foram perdidos. Eu sempre falei que perdeu. E aí, galera, o que é que vocês acharam da análise do René Casagrande? E coloquem os seus palpites, tá certo? Aqui nos comentários. Quanto é que vai ser o jogo do Fla-Flu. Créditos, SBT, Sporting, tá aqui na descrição. Valeu.